Alexandre não teve alternativa, teve que abrir um inquérito, no que fez muito bem, agora sobre Duval. Porque tentaram fabricar um herói. Houve uma tentativa de fabricar um herói. Aliás, toda essa operação tem mesmo ser investigada, e eu acho que tem um monte de gente aí que precisa começar a botar as barbas de molho, porque também essa operação foi bastante capivara, né? Vai. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou hoje a abertura de uma investigação sobre o relato do senador Marcos Duval a respeito dessa articulação de um golpe com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira. Moraes ordenou que Duval preste ainda um novo depoimento à Polícia Federal. Lembrou o ministro que no primeiro depoimento do parlamentar à Polícia Federal, prestado ontem, o senador apresentou uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, ressaltando que todas foram antagônicas e que por isso é preciso investigar os crimes de falso testemunho, de denunciação caluniosa e de coação no curso do processo. O ministro ainda determinou que a revista Veja e as emissoras CNN e Globo News enviem a íntegra de entrevistas concedidas por Duval. A Meta, empresa controladora do Facebook, também deve enviar uma transmissão realizada pelo senador, aquela live realizada na madrugada de quarta para quinta-feira, na qual ele falou pela primeira vez sobre essa suposta articulação. O relato de Duval vinha sendo investigado dentro de um inquérito que apura a responsabilidade de autoridades do Distrito Federal, como o governador afastado Ibanez Rocha e o ex-secretário Anderson Torres, nos atos terroristas de 8 de janeiro. Deixa eu dizer uma coisa aí, antes que comece a falar besteira. Como é que vai requisitar coisas da imprensa? Não há nada de errado com isso, não é fonte, não é quebra de sigilo de fonte, nada. Ele deu uma entrevista, está pedindo a íntegra para ter ali. Foi só porque uma eventual transcrição cortada, publicada, você pode eventualmente mudar o sentido. E para orientar uma apuração, para orientar o inquérito, é preciso que se tenha. Aliás, e é alguém que está com nome, trechos foram gravados, tem que saber o que foi que ele disse. Sim. Né? E é claro que tem de investigar. Não tem essa, não, eu estava apenas, estou denunciando um golpe e vou ser investigado. Quantas versões você tem para essa história? Estava investigando um golpe, agora está sendo investigado, mas aí diz que vai pedir a suspeição do ministro? Isso é uma piada. Não é? Então, tem que ser investigado mesmo. Aliás, a história tem lá suas particularidades, né? Como é que surgiu a entrevista também para Veja? Como é que foi? Não estou botando a entrevista em dúvida, mas essa informação é relevante. Quer ver? Vai. Na entrevista sobre a qual você já falou hoje, Reinaldo, do CNN, né, o senador Marcos Duval diz que foi incentivado por um ex-assessor dele a dar o depoimento sobre essa reunião com Bolsonaro e também o Daniel Silveira. Leonardo Caldas Vargas é um ex-funcionário da equipe de comunicação do senador e autor da matéria na revista Veja que trouxe à tona esse encontro. Quando questionado sobre as contradições, né, entre a entrevista para a revista e as declarações dadas durante a coletiva de imprensa ontem, o Marcos Duval disse que ao mencionar o GSI, ele estava apenas contextualizando, né, quais órgãos precisariam ser acionados para que o plano do Daniel Silveira não fosse feito de forma ilegal e não estava afirmando que o GSI sabia do plano. Duval ainda disse que fez um glamour ao falar que Bolsonaro havia lhe dado uma ordem direta durante a reunião e que o ex-presidente não teria feito nada de errado, não. O senador defendeu, por fim, a realização de uma CPI contra o governo Lula. Ele, no entanto, não conseguiu explicar o porquê dessa CPI. Bom, não está começando a ficar tudo... Vejam. Sim. Vejam. Não, o que é? Como é que é? Eu falei que o presidente estava por dentro de tudo, por glamour. Bom, deve saber o que significa glamour, não? Que, obviamente, é a primeira vez que Bolsonaro tornaria alguma coisa glamurosa na vida, né? E como é que é? O GSI eu falei porque teria que tornar legal a escuta. Escuta do GSI tornaria alguma coisa legal, uma escuta de um ministro, de uma autoridade sem autorização do Supremo? Tá maluco? Nem sabe o que está falando, né? Nem sabe o que está falando. Aí meu assessor, que agora está na Veja, foi quem me convenceu.
Ah, Veja não deveria ter publicado? Claro que sim. Claro que sim. Né? Agora, é preciso que a gente tente entender o que é que se quer com isso. Aí ele aproveitou, pediu CPI e também espalhou fake news. Olha só que curioso isso aqui, vai lá. Aí. Depois de dar essa série de entrevistas. Logo depois, o senador Marcos Duval teve tempo ainda para postar essa fake news nas redes sociais. Ontem à noite, ele postou um stories no Instagram com uma foto de algo que parecia um caderno da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e na legenda escreveu assim: neste relatório cai o ministro da Justiça e cai o presidente Lula, hashtag CPI do terrorismo. Essa postagem ficou algumas horas no ar. Só que hoje, agentes da própria ABIN comentaram que aquilo não era relatório nenhum, era só um calendário de 2023 que foi distribuído aos funcionários, postaram fotos, inclusive. E com isso o senador apagou a foto. O blog do Guilherme Amado do portal Metrópolis trouxe essas imagens do calendário de fato, Reinaldo, exatamente o mesmo caderno que o Duval tinha postado ontem como se fosse um relatório sigiloso. Olha, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo com que tipo se está lidando? Hein? É tudo muito, absolutamente suspeito. É por isso que tem sim de abrir a investigação. O ministro, no ambiente do inquérito, criou uma petição especial em sigilo para investigar. Aliás, é preciso investigar tudo e todos envolvidos com essa patuscada. Com qual? Tanto aquela lá, do encontro, quanto essa tentativa agora, óbvia, escancarada, de criar suspeição do ministro. Está achando que está lidando com idiotas? Olha, é um péssimo... Você quer ver uma pessoa entrar no caminho da desgraça, Bob Furui, olhe bem. E o tio já é velho para saber disso. Entra-se no caminho da desgraça quando se parte do princípio de que os outros todos são idiotas. E que você é muito mais inteligente do que todo mundo no mundo da malandragem. E tem muita gente fazendo essa aposta. Vai quebrar a cara. Tem muita gente, até na antigamente chamada grande imprensa, que fica comprando essa pauta. Oh, será que o Alexandre não está exagerando? É mesmo, tá? Vocês fariam o quê no lugar dele agora? Vão costeando alambrado, vão acabar caindo. Aí, Duval tentou meter um outro senador no rolo que também disse que não sabe de nada, não é verdade. O que foi? Foi no depoimento à Polícia Federal ontem à noite, o senador Marcos Duval afirmou que comentou esse plano do Daniel Silveira de gravar o Alexandre de Moraes com o presidente da Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, né? Na época, o cargo era ocupado pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Procurado pelo jornal Valor Econômico, o senador, via assessoria, negou que as conversas com Duval tenham acontecido. O Amin é citado 2 vezes no depoimento do colega. Em uma delas, o Duval afirma que comentou o plano com o senador catarinense e também com a mulher dele, a então deputada Ângela Amin. Aí o Amin fala o quê? Comigo? Não. Como? Oi? Comigo? Você está querendo arrumar um outro... Você está querendo arrumar um careca para te livrar de outro careca? Não vai ter uma briga de carecas por sua causa, Duval. Quer dizer que você contou para mim, eu era da Comissão de Inteligência e Atividades de Inteligência, e você contou para mim que um plano de Estado estava sendo arquitetado. Duval, você disse que ia renunciar, depois renunciou da renúncia. Fazia parte ali da mise-en-scène, né? Rapaz, deu errado. Deu errado. Vai lá para a turminha que estava te assessorando a fazer essas coisas estranhas e diz, epa, deu errado.